Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o fundo de tijolo do segmento de logística de base 10, o GGRC11. Atualmente é o único ativo que temos disponível desse segmento de logística de base 10 para se poder investir. Antes tínhamos o GARI11, porém com essas novas aquisições que ele realizou de imóveis comerciais, então ele ficou ali como um fundo de tijolo híbrido, né? Já que atualmente ele tem logística industrial e também imóveis comerciais. Então, atualmente, o GGRC11 ele ficou como o único ativo disponível com base 10 para se poder investir. Quem sabe daqui a uns meses, mais algum fundo aí de base 100 realiza algum tipo de desdobramento e teremos mais uma boa opção. Então, vamos analisar aqui, pessoal, esse fundo e ver se realmente é um bom investimento investir no GGRC11. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Aqueles pontos que realmente são bons para o ativo e aqueles pontos que você, como cotista, tem que prestar bastante atenção. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio ao canal. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, o GGRC11 está sendo negociado aqui a R$ 11,58. Lembrando que ele realizou um desdobramento durante o mês de março. Ele era um ativo de base 100 e agora passou a ser um ativo de base 10. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 9,86%, uma boa rentabilidade, e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado R$ 1,14 por cada cota. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte: seu valor patrimonial por cota, no caso que seria o seu preço justo, aqui não foi realizado o desdobramento, porém dividido por 10, ficaria aqui de R$ 11,24, aproximadamente aí R$ 11,25. Mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 11,58. Então seu preço atual está um pouco acima do que seria o seu preço justo. Então provavelmente seu P sobre VP estará aqui de 1,02 aproximadamente. Ele tem um patrimônio um pouco superior a R$ 1 bilhão, então é um fundo grande. Conta com caixa aqui de 50 milhões disponível para futuros investimentos ou para poder pagar suas dívidas, e conta com um pouco mais de 106 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 1,4 milhões. Descendo aqui, a gente pode ver que seu último rendimento anunciado e que vai ser pago já na próxima segunda-feira, dia 8/4, vai ser de 9 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento de 0,77%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico. Desde que ele começou, puxar aqui, desde o ano de 2017, que foi quando ele começou para cá. Então podemos ver que durante o ano de 2019, 2020, 2021, ele sofreu com respeito à distribuição dos seus rendimentos, porém, em meados aqui de aproximadamente o mês de julho de 2021 para cá, ele conseguiu se estabelecer melhor e de lá para cá ele vem aumentando os seus rendimentos. Então esse é um ponto positivo para o fundo. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conhecer um pouquinho melhor sobre esse ativo, entender como é que ele funciona. Aqui podemos ver o seguinte: qual é o objetivo do GGRC11? Então ele menciona que tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis, seja ele industrial ou logístico, com a finalidade de locação atípica, ou também para a venda dos seus imóveis posteriormente com ganho de capital. Ele menciona aqui também que o fundo ele possui atualmente 18 ativos imobiliários, no caso 18 imóveis, com contratos de locações 100% atípicos. Contratos atípicos é aquele tipo de contrato com uma duração maior. Ele menciona também que, somando todos os seus ativos que ele tem, totaliza-se mais de 385 mil metros quadrados de área bruta alocável. Mais embaixo aqui a gente pode ver que sua gestão é feita pela Zacros Capital e ele é administrado pela GM Capital. Descendo mais um pouco aqui, podemos ver que esse fundo teve início lá no mês de abril de 2017. Ele cobra aqui uma taxa de administração de gestão que corresponde a 1,10% ao ano. Ele não menciona nada aqui sobre taxa de performance. E descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que a duração média dos seus contratos é um pouco superior a 6 anos. Então, como eu mencionei, são contratos aí com uma duração maior. Ele menciona aqui algumas movimentações que ocorreram durante o mês de fevereiro no fundo. Ele fala aqui que durante o mês foi recebido o aluguel reajustado da locatória do seu imóvel localizado lá na cidade de Anápolis, em Goiás. Ele menciona que também no mês de fevereiro foi aprovado o seu desdobramento das suas cotas, que foi feito aí no mês de março. Ele também menciona aqui sobre as intenções para aquisição de um ativo logístico na cidade de Cabreúva, em São Paulo. Falando um pouquinho sobre essa proposta de aquisição desse imóvel localizado lá na cidade de Cabreúva, em São Paulo, ele menciona aqui que esse imóvel que será construído será um galpão climatizado com aproximadamente 9.300
metros quadrados de área construída, e o valor a ser pago será de 41,5 milhões. Ele menciona que também, depois de superada todas as condições precedentes e suspensivas, será pago esse valor de 41,5 milhões em 8 parcelas mensais de 3 milhões sucessivas, e no final a última parcela será aqui de 17,5 milhões. Ele menciona também que o locatário será uma grande empresa do setor farmacêutico e veterinário, sendo contrato atípico e com prazo de locação inicial de 10 anos. E durante o período da obra e carência, o vendedor pagará ao fundo uma bonificação de aluguel equivalente a uma taxa de 9,4% ao ano, sobre o valor desembolsado pelo fundo. Ele continua dizendo também que após o período de obra e carência, o aluguel projetado da operação será de aproximadamente R$ 332 mil ao mês. Então haverá aí um acréscimo muito bom na receita do fundo, em quem sabe ele vai conseguir aí aumentar um pouco mais os seus rendimentos. Aqui podemos ver com respeito ao seu demonstrativo financeiro correspondente ao mês de fevereiro. Então podemos notar que ele teve uma receita total de 8,9 milhões de reais. Suas despesas somaram o valor de 1,7 milhões de reais. E no final ele ficou com uma receita líquida de 7,2 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos durante o mês de fevereiro o valor de 8,1 milhões de reais. Então nota-se que ele gerou 7,2 e distribuiu 8,1. Então ele gerou uma receita menor do que o valor que ele distribuiu. Porém, como ele tinha uma reserva acumulada, ele usou essa reserva acumulada para poder pagar os 90 centavos em dividendos aos seus cotistas, sendo que na época correspondente ao mês de fevereiro ainda não tinha ocorrido o seu desdobramento e ele vinha pagando 90 centavos por cada cota. Ele menciona que ele ainda tem um resultado acumulado aqui para poder distribuir. Então, para poder conseguir manter esse patamar em dividendos, ele usou aqui 870 mil reais para poder conseguir manter esse seu patamar em dividendos. Um ponto interessante sobre esse fundo, o GGRC11, que ele consegue superar 3 indicadores, que é o índice IFIX, que mede aí os fundos imobiliários, o índice CDI e também o índice IPCA. Então podemos ver que ele tem conseguido, desde maio de 2017 até agora, janeiro de 2024, ele tem conseguido superar esses 3 indicadores. Aqui podemos ver, pessoal, quem são seus principais inquilinos e aqueles principais que contribuem para a maior receita do fundo. Então um ponto a se prestar atenção é com respeito a que 23% da sua receita vem das Americanas. Lembrando que as Americanas estão em processo de recuperação judicial, então ainda não sabemos como é que vai se finalizar isso. Então é um ponto a se prestar atenção. Ele tem como seu segundo principal inquilino a empresa de bebidas Ambev. Então suas 2 principais receitas vêm exatamente dessas 2 empresas. Aqui também podemos ver com respeito à sua alavancagem. No momento ele tem aqui um CRI com uma dívida de 92 milhões de reais. Na verdade são 2 CRIs, né? Esse CRI aqui da Riso e também esse outro CRI das Americanas. Ele menciona aqui também que ele tem um pouco mais de 39 milhões de reais em obrigações, e ele menciona aqui quais são essas obrigações que atualmente ele tem. Lá no início do relatório gerencial, eu aconselho vocês a lerem todo o relatório gerencial. Eu não mencionei, mas a relação patrimônio-dívida do fundo atualmente é de aproximadamente 10%. Então é uma alavancagem muito bem controlada, o que não traz assim maiores dificuldades para o fundo. Lembrando que ele tem um caixa lá disponível de 50 milhões. Então ele pode pagar aí as suas alavancagens no decorrer do tempo. E também futuramente ele pode fazer novas emissões ou até vender alguns imóveis e conseguir pagar tranquilamente essas suas dívidas. Aqui podemos ver os meses de reajustes que acontecem no caso dos seus aluguéis. Então podemos notar que seus principais reajustes acontecem aqui no mês de outubro, em aproximadamente 25% dos seus contratos, e também no mês de dezembro. Nesse mês de abril haverá reajustes de aproximadamente em 10% dos seus contratos. Aqui ao lado também a gente pode ver com respeito às regiões que os seus imóveis estão localizados. Então a maioria dos seus imóveis estão localizados aqui na região sudeste e também na região sul, além da centro-oeste. Com respeito à tipologia dos seus imóveis, então podemos ver que 54% dos seus imóveis são imóveis logísticos, ele tem 24% como imóveis industriais e o restante 21% como imóveis considerados híbridos. Aqui ao lado também podemos ver o ramo de atividade dos seus principais inquilinos. Então se destaca em especial o setor de comércio varejista, com 24%, o setor de química e petroquímica, com 18%, metalurgia e siderurgia,
com 17%, além de alimentos e bebidas com 16%. Então ele é bem diversificado aí com respeito ao ramo de atividade dos seus principais devedores. Com respeito ao índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, são 3 que atualmente ele usa, porém seu principal é o índice IPCA, que ele usa em 93,41% dos seus contratos. E aqui a gente pode ver com respeito ao vencimento dos seus contratos. Então podemos ver que na sua grande maioria vão vencer em 2027 e também a partir do ano de 2030. Então são contratos aí com uma duração, como eu mencionei, um pouco mais longa. Ele menciona aqui também que o fundo ele não apresenta vacância física em seu portfólio desde sua constituição, gerando uma taxa de 100% de ocupação. Então no momento, nos seus imóveis não existe espaço desocupado. E aqui por último a gente pode ver cada um dos imóveis que atualmente ele tem, né? Ele faz a separação aqui dos seus imóveis logísticos. Então ele mostra aqui quem é o inquilino, também a sua localização, o vencimento do contrato, o preço do aluguel mensal. Então ele dá aqui informações sobre cada um dos seus imóveis. Com respeito aos seus imóveis logísticos, ele tem aqui 6, tem mais 2 aqui. Então no total são 8 imóveis logísticos. Descendo mais um pouquinho aqui, ele mostra os imóveis industriais, que no momento são 5. Esses 5 que eu estou mostrando aqui para vocês. Também ele vai falar quem é o inquilino, a localização desse imóvel e outras informações. E aqui por último ele mostra aqueles ativos considerados híbridos, que são 5 também. São esses 5 que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele traz também as mesmas informações como nos outros ativos. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, ele vai mostrar todos os seus inquilinos que atualmente ele tem. Então aqui vocês podem ver, ó, tem empresas realmente interessantes. Ambev, a Santa Cruz, a Suzano, a Hering, entre outras empresas. Então são empresas boas que atualmente ele tem. E aqui ele mostra a localização de cada um dos seus imóveis. Como eu mencionei, a sua grande maioria está aqui no estado de São Paulo e também no Paraná. Então, pessoal, esse é o fundo GGRC11, é uma boa opção aí, especialmente para aqueles investidores pequenos que têm aí pouco dinheiro para poder investir mensalmente. Então, é uma boa opção para você ter um fundo de logística e industrial no seu portfólio e que você consegue comprar com aproximadamente aí R$11, R$11,50. Então, é um ativo interessante, tem seus pontos positivos, também tem aqueles pontos negativos, como eu mencionei, com respeito à sua exposição alta às lojas americanas, sendo que ela está passando aí por uma recuperação judicial. Então, analise bastante, estude bastante e veja se esse fundo se encaixa nos seus critérios de investimento. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.